programa O Tocantins que dá certo chega em Porto Nacional, cidade distante a 64 quilômetros da capital Palmas, com população aproximada de 51 mil habitantes. Nosso personagem de hoje é o professor Wellington Aires, um portuense mais que especial, quase um anjo da guarda. Eu considero o professor Wellington igual o anjo da guarda das crianças e das mães, das vós, igual eu, que não tenho um homem para me ajudar com a criação dos meus netos. Aí Deus botou o professor Wellington na vida dos meninos e hoje está servindo até para mim, porque eu estou mais tranquila. Anjo da guarda. Eu não diria anjo da guarda, eu diria um cidadão comum, preocupado com o que acontece à sua volta, com o que acontece com a sociedade em que ele vive. Porto Nacional sempre esteve diretamente ligada histórico e culturalmente ao rio Tocantins. Com o represamento do rio para alimentar a usina de Lajeado, formou-se um imenso e lindo lago que se tornou mais um atrativo turístico para a cidade. Foi então que o professor Wellington, um legítimo cidadão portuense que saiu ainda criança de sua cidade natal para mais tarde se tornar militar da aeronáutica, retorna às suas origens para fazer a diferença e percebe que aquele lago poderia transformar vidas, não somente a dele, mas principalmente a de dezenas de jovens da cidade. Eu fui muito cedo para Brasília, fui morar em Brasília com os meus pais e perdi a oportunidade de ter essa convivência com a terra onde eu nasci. E eu sempre guardei na minha memória, sabe, uma vontade muito grande, no meu coração, uma vontade muito grande de retornar às minhas origens. E poder usufruir de parte daquilo que meus pais viveram, minha mãe viveu, meus primos viveram. No entanto, para isso eu teria que construir alguma coisa. Então, durante 30 anos, eu servi a Força Aérea Brasileira e, ao me aposentar, eu me vi nas condições de fazer exatamente aquilo que eu sempre pensei que ia fazer, retornar às minhas origens e fazer a diferença. Aí, chegando aqui, eu encontrei no lugar do caudaloso rio Tocantins, que tantas vezes nas minhas férias eu curtia com os meus amigos, com os meus primos. E no lugar dele eu vi aí um lago, né, uma represa, um represamento. Eu me encontrei ao mudar para cá, a droga, os assédios, né, a prostituição infantil, né, bem aos olhos vistos. E eu na minha bicicleta, já não estava trabalhando, estava aposentado, comecei a observar as crianças matando aula para tibungar no lago e submetendo à situação de risco. Foi onde eu comecei a pensar de que eu poderia dar uma parcela de contribuição com a minha comunidade e mudar um pouco esse panorama. E daí eu passei a usar o que ficou do Tocantins, que é o lago, pelo menos nesse espaço do Tocantins, né? Porque logo após Lajeado retorna o rio Tocantins, né? Eu passei a usar para o lago com um caiaque, ferramenta que eu nunca usei na minha vida. Eu não sei remar, eu sei lidar com a cidadania. E a cidadania a gente não faz com dinheiro, a gente faz com o coração, a gente faz com a sensibilidade. E isso eu tenho muito. Essa sensibilidade e vontade de ajudar o próximo motivaram o professor Wellington a romper barreiras e vencer as dificuldades, reintegrando os jovens na sociedade e criando uma perspectiva de futuro melhor. Então, diante desse quadro, eu resolvi a luta. E consegui encontrar alguns caiaques que já tinham sido usados num outro projeto que não aconteceu efetivamente no município. Eu passei a utilizar esses caiaques. E contratei
uma pessoa que já vinha fazendo esse trabalho levemente com algumas crianças, para dar aula para o meu filho, que era um garoto que fazia muita bagunça na escola. Isso muito antes de eu me aposentar. O primeiro passo foi colocar alguém para fazer isso com meu filho. E a minha mãe me comentou que meu filho mudou totalmente. Meu filho mudou, diminuiu a bagunça, ele ficou um garoto mais centrado. Quando eu retornei, que comecei a fazer o projeto realmente, foi exatamente em função disso, da transformação que houve nele com a atividade de remar. A canoagem para mim é especial, como posso dizer, é minha vida. Sem ela eu não consigo viver. É uma coisa que eu amo fazer, gosto muito de fazer. E por outro lado, eu saí à procura de conhecer melhor a realidade de cada um deles. Com a minha bicicleta, eu passei a circular pela cidade, eu passei a conhecer a realidade dos meninos. E percebi que não era só os meninos que precisavam de um apoio, de uma direção. Eram as próprias famílias. Para acessar o núcleo dessas famílias e apresentar a possibilidade de uma mudança social, o professor Wellington começou a dar os primeiros passos para o que mais tarde viria a se tornar um importante projeto. Aí, para se transformar em algo maior, eu teria que fazer um projeto social. Então eu tinha também que ter uma instituição. Aí eu criei a Associação de Canoagem de Porto Nacional. Eu tenho o maior orgulho de estar deixando um legado para a minha cidade. Um legado totalmente voltado à cidadania, que não é o projeto, é a criação da associação. Porque sem ela o projeto não teria, tanto peso como ele tem hoje. Por que será que se criou a Associação de Canoagem de Porto Nacional? Você perguntaria, e eu lhe responderia, porque através da associação vem a identidade daqueles que entram dentro do projeto, que saem da situação de vulneráveis a atletas de alto rendimento. Sou Luane Dias dos Santos, tenho 17 anos, fui campeã brasileira em primeiro e segundo lugar em Curitiba e eu estou treinando para ir para a seletiva em julho. E como atleta profissional, eu sou vice-campeão brasileiro, 2 vezes já, consagrado nessa posição, e minha primeira medalha foi em Redenção da Serra, Foi muito difícil, mas a gente conseguiu, ganhar essa medalha, foi no K2. E minha segunda medalha também foi no Campeonato Brasileiro de Velocidade, em Curitiba. Nesse intervalo entre ser um atleta de alto rendimento, a gente percebe que nem todos têm o talento para ser um atleta de alto rendimento. Você me perguntaria, e o que faria com os outros? Os outros ficariam com o aprendizado da convivência, com a disciplina, com o acompanhamento escolar, com as aulas de educação ambiental, com todo o conhecimento, que vai adquirindo com a relação interpessoal. E aí vamos dizer que aí sim viria talvez um anjo, O anjo que talvez joga a sua luz sobre nós, tornando tudo mais claro e tornando possível a gente proteger os vulneráveis no sentido de fazê-los ver que eles são mais que isso, que eles são cidadãos. Não esquecer também das relações interpessoais com as suas famílias, com seus irmãos, com as suas colegas na escola, com os professores, enfim, todas essas noções nós precisamos colocar em prática para que a gente possa realmente sermos cidadãos. Nós passamos a ter um CNPJ, porque nos dá a condição de procurar patrocínios legalmente. Fizemos tudo isso. Lembrar um detalhe muito importante. Eu tinha acabado de chegar em Porto Nacional. Eu conhecia apenas alguns parentes e os outros moravam na roça. Vira e mexe que estaria na cidade. Eu não tinha muita intimidade com muitas pessoas. Uma das exigências para que eu tivesse os caiaques foi que eu criasse a associação também. Um outro motivo. E aí, como você montar uma associação, um quadro, uma diretoria, sem conhecer as pessoas? Eu saí de porta em porta
contando a minha história e falando daquilo que eu queria fazer e pedindo que as pessoas confiassem em mim. Muito legal. Eu consegui as pessoas. Sem elas, eu não estaria aqui. Mas é um motivo de muito orgulho mesmo. Eu digo assim, sempre que falar dele, para mim já é um prazer. Imagina o orgulho que eu tenho como portuense, né, e como uma pessoa que eu sempre militei nessa área, né, da infância e adolescência. Sempre prezo muito, eu sei que o nosso futuro está aí. E aí aparece uma pessoa com toda essa garra, né, com essa conquista toda, e mostrando para nós, mostrando para o Estado, mostrando para o Brasil e para o mundo. Nossa, é motivo de orgulho muito grande. Mas muitas crianças foram assim, tiveram totalmente um rumo diferente na vida deles. E a gente se sente orgulhoso demais. Eu sou grato, eu sou muito grato a essas pessoas que acreditaram na minha proposta, que tiveram a sensibilidade de perceber que por trás daquilo havia um coração, havia alguém com muita vontade de trabalhar pelo próximo. Eu me sinto, né, muito orgulhosa. O ano passado eles foram para o Campeonato Brasileiro, né? Ele conseguiu chegar em terceiro lugar, ganhou a de bronze. E teve o campeonato aqui da Copa Invesco, né? Ele ganhou em primeiro lugar. Então é assim, né? Só felicidade. O primeiro passo após montar a associação foi fazer o cadastramento na federação e na confederação, e aí sim, passamos a existir como uma entidade desportiva de alto rendimento. E nós começamos a trabalhar apenas com 6 atletas. Foi uma experiência muito interessante, porque os meninos remavam só no K1 escola. Eles não remavam no olímpico. Quando nós chegamos na competição, todo mundo tinha que remar olímpico. O único atleta nosso que remou olímpico foi o Matheus, o meu filho, que na época ele tinha 12 anos. Veio o Sebastião Quatrin, acho que é o atleta mais famoso da canoagem brasileira, um argentino naturalizado, né? Que veio fazer uma oficina lá em Palmas e eu mandei o Matheus para lá e o Matheus pegou umas aulas com ele. E eu lembro o Matheus chorando porque ele descobriu que não tinha competição de K1 escola e ele não ia ficar sem remar de jeito nenhum. Aí nós falamos para ele, lançamos o desafio, então você vai remar no Olímpico. E ele entrou no Olímpico. E ele chegou em terceiro lugar. A primeira medalha que nós conquistamos foi a medalha do Matheus no Campeonato Brasileiro de Maratona. Aí eu saí na loucura de conseguir alguém que pudesse ensinar os meus atletas a remar velocidade. Que há uma diferença entre uma maratona e uma velocidade. Isso são coisas que eu fui descobrindo ao longo, porque eu falei lá atrás que eu nunca remei e continuo não remando. Pego um barquinho, dou uma voltinha por aí, mas sem técnica, sem nada, só mesmo para não... Os meninos pegam no meu pé, mas não é a minha praia. A minha praia é correr atrás para fazer as coisas acontecerem. Pegamos um baiano que tinha vindo da Colômbia. Ele tinha treinado a equipe de canoagem da Colômbia. Ele veio para cá para preparar os meninos para esse campeonato no Rio de Janeiro. Enquanto ele preparava os meninos, eu entrava em contato com a Força Aérea, entrava em contato com o Exército Brasileiro, porque eu precisava de criar as condições para que nós chegássemos até o Rio de Janeiro. Quantas vezes eu assisti ele, né, desembolsar todo o salário dele em dedicação para que esses adolescentes cumprissem, muitos adolescentes, né, que participavam da canoagem, né, participassem de campeonatos, né, em outros estados. Nós fazíamos, eu também ajudava muito no sentido da gente fazer campanhas para comprar alimentos para levar, porque eles não tinham condições de pagar, né, então eles faziam, né, macarronada, essas coisas assim, envolvendo esses adolescentes. Isso aí foi os obstáculos, né, que a canoagem estava me oferecendo. Porque eu não tinha espaço, ainda não tinha condições de conseguir recursos para comprar passagens, para alimentação, para nada disso. Então eu precisava ter os meios. Como eu tinha servido à Força Aérea, né, e eu era um militar aposentado, eu falei, vou recorrer à minha força. E a Força Aérea, então,
naquela época, colocou um Learjet para levar a minha equipe. Poxa, nem eu voei no Learjet. Nós conseguimos um local lá na URCA, na Comissão de Desporto do Exército. E os meninos ficaram hospedados lá, vendo o Pão de Açúcar, vendo a Marina de Botafogo, vendo as atletas da seleção feminina de vôlei que treinavam lá, sabe? Então, e o Rio de Janeiro em si. E nós fomos, os 6, essa galerinha para lá, e de lá nós trouxemos 2 medalhas de prata. Aí a gente foi para o Rio de Janeiro, nossa primeira competição de brasileiro. A gente trouxe 2 medalhas, eu ganhei uma, o Ayrton ganhou outra. Então ficamos mais entusiasmados ainda. De lá nós seguimos para Brasília, uma maratona no Lago do Paranoá. E lá os meninos não só conquistaram todas as medalhas, como tiveram também a oportunidade de colocar na água Fernando Fernandes para entrar pela primeira vez na água remando um caiaque, campeão mundial de paracanoagem, entende? Então foram assim, experiências que foram motivando ainda mais. Em 2010, eu já estava com um grupo maior, né? Eu ainda não tinha uma empresa, um patrocínio razoável para fazer o que nós já temos hoje. Mas eu tive um convite da Federação Tocantinense de Canoagem para que os meus atletas treinassem com um técnico que o projeto Remando no Lago, que era um projeto da Investico junto com a Federação e a Confederação Brasileira, tinha lá em Palmas. Aí nós fomos para Palmas. Ficamos numa pracinha lá em Palmas. E o dia passando, meu Deus, eu não posso deixar esses meninos desse jeito, nós não vamos dormir na rua, nós não vamos ficar nessa situação, o que eu faço? Aí eu descobri que tinha um clube dos PMs lá na Praia da Graciosa. Aí eu fui lá no clube e eu conversei com a secretária e fiz um ofício, ela entregou para o presidente, ele nos autorizou a ficar no espaço coberto que tinha lá, com banheiro, com tudo, durante esse período. E nós ficamos até o campeonato. Ainda abrigamos atletas da Bahia lá. E o que aconteceu nesse campeonato? Nós somos a segunda melhor equipe, vice-campeões brasileiros de canoagem maratona. E nós fomos para São Paulo e nos sagramos em velocidade, ficamos em 6º lugar, 6ª melhor equipe do país. E aí foi assim, aí já veio a Bolsa Atleta Federal para os primeiros atletas, né, que é uma das ferramentas muito fortes do nosso projeto. Bom, hoje, depois de toda a caminhada, nós temos um patrocínio que nos possibilita ter aquele técnico, Roman Yutchenko, que em 2010 nos preparou, ele continua com a gente. A importância é não só fazer medalhas e campeões, grandes campeões, senão também essa parte humana que eles também acreditam através da modalidade, que neste caso canoagem, crescer na vida, que eles conseguem acreditar neles mesmos, que eles conseguem fazer assim como se organizar na vida, ou seja, não somente ser bom naquilo que ele faz, esporte e a canoagem, senão também se organizar e ser bom estudando na vida, ser organizado, disciplinado, responsável. E temos uma equipe, nós somos a 4ª melhor equipe de velocidade do Brasil, temos 3 atletas na seleção brasileira, sem contar que até chegarmos hoje, todos os anos nós tivemos atletas do projeto Remando para a Cidadania na seleção brasileira. Fato esse é a Edileia Matos, que morou durante 3 anos na seleção brasileira, que é a 2ª mulher brasileira a conquistar o título de campeã pan-americana remando um caiaque. A primeira foi a Djanira, se não me engano, na década de 90,
né? Foi a única mulher a ganhar o título, é a Edileia Matos. Temos várias medalhas sul-americanas, temos o 17º lugar no ranking mundial de canoagem de velocidade, na categoria júnior, conquistado pela Edileia. Edileia Matos é uma tocantinense e uma das principais atletas da canoagem brasileira, que sonha com o Rio 2016. Hoje, ela segue em treinamento em Curitiba para novas competições internacionais. Tudo bom, filha? E treinou bastante hoje? Sim, hoje, ontem, todos os dias. Que legal, é assim mesmo, é assim que a gente quer ver você, treinando, subindo cada vez mais na vida, representando o nosso estado aí na seleção brasileira. É isso aí, todos os dias, sabe, pensar bastante nos seus objetivos, focar. É isso que a gente quer ver você fazendo, você crescendo, tá certo? Tá certo, eu queria só te agradecer por ter acreditado em mim, no meu talento, e sempre do meu lado. E que você chegue lá aos Jogos Olímpicos, né? Que você está caminhando para isso, né, filha? Com certeza. Meu esforço, a dedicação está sempre no 2016. E com a graça de Deus vou chegar lá, com certeza. Amém. Nós acreditamos em você. Orgulho imenso, sabendo que ela está lá representando o nosso estado e está querendo mais e mais. E como ela falou, né, que não vai parar jamais. Eu fico muito feliz com ela e com tudo que ela vai proporcionar. Hoje nós temos na seleção brasileira a Miriam Souza, o Lucas Matos e a Edileia Matos. E digo mais, era para a gente ter mais, sabe? Mas a gente se contenta com esses 3 e o ano que vem nós queremos estar com mais de 6. Então, dá para a gente ter uma noção de que o talento para a canoagem aqui é um talento bem acentuado, né? Tá visível isso. E estamos aí agora nos preparando para o Campeonato Brasileiro que vai acontecer em setembro. Estamos levando uma equipe de 28 atletas, em idades de 11, que é o caso do Eduardinho, de 11 a 18 anos. Eu tenho orgulho de participar desse projeto, porque eu vejo a mudança na vida de cada um. Como o Nestor, que eu sou, quando ele vai viajar, eu que vou com ele, eu vejo assim, o crescimento que o Nestor teve na vida dele. A canoagem mudou na minha vida em tudo, porque ficava em casa, sem casa, parado, sem fazer nada, e o Elton me convidou para remar. E eu fiquei assim com cima de não ir, né, com medo de entrar na água. E aí, um certo dia, eu resolvi tentar. Entrei e gostei do esporte e estou aí até hoje. Já faz 2 anos, já conquistei 11 medalhas, 5 de ouro e 4 de bronze e 1 de prata. Então, você fazer de uma história adversa, sabe, uma realidade diferente, não é um conto de fada. É uma coisa bem palpável. A canoagem mudou bastante na minha vida, porque antes eu ficava aqui em casa sem fazer nada, então eu ficava na rua, e agora eu vou competir a canoagem lá em Curitiba, representando o estado de Tocantins, e estou me sentindo muito feliz. Uma menina que era para estar na rua, agora está representando o Tocantins em outro estado. O trabalho aqui é incessante, São meus filhos, são os seus filhos, são os filhos dos nossos amigos, são os filhos dos amigos, dos empregados dos nossos amigos. E que precisam da sua atenção. O Tocantins hoje tem medalhas de brasileiro, sul-americano, já foram em mundial, já teve muitas convocações para a seleção brasileira. Por causa de quê? Por causa da batalha desse homem que ele é. Pessoas como o professor Wellington Aires nos fazem acreditar que sonhos podem ser realizados. Basta acreditar.